Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo final de semana a todos nós. Estou com a camisa da seleção uruguaia para lembrar do Suárez, né? Sempre bom lembrar do artilheiro que passou muito bem por aqui e que agora está lá nos Estados Unidos, no Inter Miami. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre Paulo Pelaipe, o golaço do novo executivo de futebol do Grêmio. Ele chegou e finalizou uma negociação que seria prejudicial, pelo menos no meu modo de ver. Outro dia eu falei aqui sobre o primeiro erro do Luiz Castro, né? E alguém veio dizer, não, mas é tu que acha. Sim, era eu que estava falando, era eu que estava gravando o vídeo. E no próprio vídeo eu disse, ninguém precisa concordar. Na oportunidade, o primeiro erro do Luiz Castro era a questão do pedido de um zagueiro, né? Eu falei, o Grêmio tem o Noriega, era pro lado direito, o Grêmio tem o Noriega, o Grêmio tem o Balbuena, o Grêmio tem o Gustavo Martins, será que precisa mesmo de um zagueiro pro lado direito? O Grêmio tem pouco dinheiro, deveria priorizar outras posições. Né? Mas como o Luiz Castro está chegando, e aí é aquela coisa, né? O pessoal tem um pouco de dificuldade de criticar qualquer movimento, né? Parece que a gente tem que só elogiar, né? Ao mesmo tempo, quando alguém tá mal, parece que se a gente elogiar essa pessoa que tá mal, Deus o livre, tu é louco. O meu jornalismo é mais equilibrado, tá? Eu consigo elogiar também quem é ruim, porque não existe uma pessoa que faz tudo errado, e eu também consigo criticar quem é bom, quem tá bem, porque não existe uma pessoa que faça tudo certo. Então, aqui é o equilíbrio. Eu sei que o equilíbrio engaja menos, né? Engaja o extremismo, né? Colocar uma pessoa num altar ou então destruir uma pessoa. Aqui não. Aqui eu não trabalho dessa forma, né? Mas respeito a opinião de cada um, evidentemente. Então aqui nós vamos falar sobre algo que para mim seria muito prejudicial ao Grêmio, e o Paulo Pelaipe chegou e finalizou, envolve um meia. Nós vamos falar também sobre o novo elenco do Grêmio, um novo elenco, um novo Grêmio para a temporada 2026, o que é importantíssimo dentro dessa mudança que o Grêmio precisa ter de uma forma mais significativa. E vamos falar aqui sobre o parceiro do Arthur. Quem será o parceiro do Arthur para 2026? Existem alguns candidatos para essa abertura do meio-campo. Não vou chamar a vinheta, mas eu vou pedir para tu deixar o like, se inscrever no canal. O like é muito importante para esse conteúdo chegar em mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve, me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos. Estamos crescendo graças ao carinho e à confiança de todos vocês. Ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai opinando muito aqui nos comentários, deixando a tua opinião, que também é muito importante. Beleza? Vamos lá. Quem será o parceiro do Arthur? Um novo elenco e a questão do negócio que o Pelaipe finalizou, e eu quero começar por aí porque é o principal ponto do vídeo. O Pelaipe chega ao Grêmio e toma conta de tudo o que estava acontecendo. De negócios, inclusive negócios, que foram encaminhados pela diretoria anterior. E rapidamente ele diagnosticou 3 problemas principais. Uma renovação com o Kahneman por 2 anos, e veja bem, o Pelaipe não era contra renovar com o Kahneman. O Pelaipe não era contra a permanência do Kahneman até o final do ano que vem. Mas ele era contra a permanência do Kahneman por 2 anos, ou pelo menos a renovação por 2 anos. O que foi me dito foi o seguinte: o Pelaipe seria a favor do Kahneman renovar até o ano que vem. Continua sendo um zagueiro extremamente útil. E no final do ano que vem, se faria uma nova observação dentro daquilo que ele produziu, dentro daquilo que ele desempenhou na temporada 2026. E aí renovaria ou não o contrato dele. Me parece muito mais correto, vamos combinar, né? A renovação do Bright White até 2027 também pareceu uma demasia. Poderia também ser ampliado somente até 2026. E a renovação do Edenilson. Então foram situações que a nova diretoria não teve o que fazer. A anterior entregou pronta para eles. Legado da diretoria do presidente Alberto Guerra, né? E tem mais uma situação. O Monsalve, esse é o ponto que eu quero abordar com vocês agora, principalmente. O Monsalve estava com a sua saída alinhada, muito bem encaminhada para o Coritiba. O Grêmio estava desistindo do Monsalve, mandando ele ao Coritiba. Eu respeito todas as opiniões contrárias, como falei no início do vídeo, mas eu acho que o Grêmio faria uma gloriosa merda, com o perdão da palavra. E eu quero lembrar aqui um episódio para vocês. Talvez muitos não saibam, outros não lembrem.
Mas quando o Arthur estava lá no grupo de transição do Grêmio, teve um gênio que falou que o Arthur não seria aproveitado. Era muito baixinho, não tinha velocidade. Vamos emprestar o Arthur. Vamos mandar ele para o Ceará. Vocês sabiam disso? Iam mandar para o Ceará. Para o Ceará, o Arthur. Porque era muito baixinho e não tinha muita velocidade. E são os gênios da bola, que acham que o futebol é altura e força e correria. Não, futebol é equilíbrio. Futebol você precisa ter um jogador alto, você precisa ter um jogador forte, você precisa ter velocistas, mas você precisa, acima de tudo, ter qualidade técnica. Precisa ter técnica. Jogador ter trato, bom trato com a bola, ter inteligência para jogar. Tu precisa do velocista, mas tu precisa muito do cadenciador. Um complementa o outro. Não tem como fazer um time só com cadenciadores e não tem como fazer um time só com jogadores rápidos. Iam mandar o Arthur embora. Gênios, né? Mas, na oportunidade, alguém vetou. Falou, não. O Arthur não vai sair, não. E se eu não estou enganado, foi o presidente Romildo Bolzan Júnior. Se meteu lá na questão, se meteu entre aspas, né? Porque ele, o presidente, ele podia tomar qualquer decisão. Mas foi lá no departamento de futebol e falou, não, o Arthur não vai sair. O Arthur vai jogar no profissional do Grêmio. E depois a história a gente sabe, né? E tá aí o Arthur de novo nos ajudando, nosso principal jogador, o melhor volante do Brasil. O Monsalve viveu altos e baixos com a camisa do Grêmio, é inegável que há muito tempo ele não produz aquilo que pode, mas ele já mostrou o que pode fazer. O Grêmio não contratou ele à toa, o Grêmio contratou ele porque ele jogava em alto nível no clube anterior. E ele chega ao Grêmio jogando em alto nível, muito bem fisicamente, só que esse jogador vai entristecendo. Dentro de um cenário horroroso, o Grêmio 2 anos seguidos, lamentavelmente, absurdamente, brigou na parte de baixo da tabela, brigou para não cair. O Grêmio precisava, pela ruindade geral, muito mais competir do que ter jogadores com a bola. E me parece que o Mano utilizava ou tentava utilizar o Monsalve de forma equivocada, pelo lado. Ele não tem esse perfil, ele não tem essa característica, ele não vai voltar para marcar o lateral. Ele tem que jogar por dentro. Ele é camisa 10, ele é meia, peça rara no futebol. O Pelaipe enxergou isso e acredita muito na recuperação do Monsalve. Por isso vetou essa saída para o Coritiba. O Monsalve permanece. O Felipão falou com o Luiz Castro numa reunião e pediu oportunidades ao Monsalve, apresentou o jogador para o técnico português e o Luiz Castro gostou e prometeu que vai oportunizar, que vai trabalhar para que o Monsalve possa evoluir. É isso que se faz. É muito fácil descartar jogadores, muito fácil. E é isso que, de modo geral, muitos dirigentes incompetentes fazem. Descartam, mandam embora. Ah, não serve mais. Pagou caro e manda embora logo depois. Por quê? Porque não tem convicção. Por que não tem convicção? Porque não há conhecimento sobre futebol. Essa é a verdade. Mas aí chega um dirigente como o Paulo Pelaipe e fala, opa, nós precisamos agregar e não excluir. Claro que jogadores ruins serão mandados embora. João Lucas, a ideia é mandar embora, o Camilo, o Gemerson e outros. O Kiki já foi. Agora, o Monsalve, mandar para o Coritiba, loucura. Que bom que ficou. Parabéns ao Paulo Pelaipe, golaço do nosso executivo de futebol e que o Luiz Castro possa recuperar não só o Monsalve, mas outros jogadores do elenco do Grêmio que a gente sabe que tem potencial. Vou dar um exemplo. O parceiro do Arthur, esse é um dos temas do vídeo. Quem será? A gente teve o Dodi. Eu gosto do Dodi, mas é insuficiente para o time titular. Outro dia eu disse isso e um cara falou, tu odeia o Dodi. As pessoas, alguns, meu Deus, não odeio o Dodi. Acho o Dodi útil para o plantel do Grêmio, mas o Dodi não pode ser titular do Grêmio. Ele não tem bola para ser titular do Grêmio. Mas talvez no plantel a gente tenha dois candidatos. Dois candidatos que talvez evite uma contratação, mesma coisa do Monsalve. Ter o William, o Monsalve, o Riquelme e o Jefinho, evite, talvez, se eles renderem, se forem recuperados, no bom trabalho do Luiz Castro, que o Grêmio gaste em busca de meia, um clube que tem dificuldades financeiras. Talvez não precise contratar um primeiro volante também. Bom, se o pedido do Luiz Castro é por um zagueiro e o Grêmio vai então contratar um zagueiro, quem sabe não colocar o Noriega de primeiro volante junto do Arthur? O Noriega de primeiro volante oferece boa marcação, bom posicionamento, boa bola aérea. Boa saída de bola também, não
Ele não pode. Ele do lado de um camisa 5 não rende, porque ele não é 8. Agora, ele do lado do Arthur é outra conversa. E o Vilha Sante recuperado também pode ser o parceiro do Arthur. Então nós temos em casa. Será que é necessário buscar? Mas é claro, lembrando, se for colocar o Noriega de volante, aí tem que contratar um zagueiro. Porque o Gustavo Martins se lesiona e o Balbuena já tem uma idade mais avançada. Né? E tem que ser um zagueiro rápido, como é o Noriega. Mas se ele for para volante, aí de fato tem que trazer um outro zagueiro. Talvez esse seja o pensamento do Luiz Castro. Aí se explica o pedido por um zagueiro. Para fechar, precisamos aqui abordar, né, que teremos um novo Grêmio na próxima temporada, gente. Só olhar as pessoas que estão trabalhando. O pensamento é outro. O pensamento é outro. É outro tipo de pensamento sobre futebol. E as mudanças elas estão acontecendo e não é fácil. Não é da noite para o dia. Primeiro você precisa fazer uma série de liberações para depois organizar também as chegadas. Por isso que esse momento está menos agitado em relação a contratações. Porque o Grêmio está trabalhando muito para liberar atletas, liberar a folha. E assim facilitar chegadas. Para tornar o time bem mais forte, visando a próxima temporada. Esse é o grande objetivo da nova diretoria. Beleza? Esse conteúdo tem a força de Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Crepe do Alemão, fica na mais bela praia gaúcha, que é Torres, na Avenida Beira Mar. O telefone da teleentrega tá na tela, é bom demais, crepes salgados e doces. Há muitos anos em Torres, tô indo para lá, tô indo para Torres. Vou lá para o aniversário do Magrão, vou dar uma banda lá no centro de Torres, vou lá no Crepe do Alemão de noite, vai passar por lá, tu vai me ver lá. Beleza? Abraço e até o próximo conteúdo.